Olá, professores, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma TPC de unidade curricular sobre o Quem Divide Multiplica, né, de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Matemática e suas tecnologias. Eu sou a Gisele Teles, formadora EFAP. Hoje eu estou vestida com uma calça jeans azul clara, um tênis branco, uma blusa branca de alcinha, estou com cabelos soltos e tenho a pele clara. Eu vou apresentar essa TPC para vocês hoje em conjunto aqui com o Vanderlei Oddi, formador também EFAP. Bem-vindo, Vanderlei. Professores e professoras, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Vanderlei Sanches Oddi, professor de matemática da rede e formador EFAP. Farei minha audiodescrição. Eu sou um homem branco com 1,77 m, uso cabelo e bigode preto, faço uso de óculos, com lentes de correção, estou vestindo uma camisa social branca de mangas curtas, calça jeans e um tênis. Sejam todos muito bem-vindos a essa formação. Agora nós vamos iniciar a nossa formação com a apresentação da temática de hoje, né? O aprofundamento curricular Quem Divide Multiplica. A unidade curricular 1, números também importam. A atividade 1. O objetivo é retomar esse quadro integrador, apresentar as habilidades que serão trabalhadas nesta atividade, assim como propor uma prática para realizar com os professores, ok? Agora nós vamos naquele momento importante que seria a preparação do diário de bordo. Hoje não teremos as interações, né? Então pedimos aí, né, Gisele, que os professores preparem aí o seu diário de bordo a fim de fazer os seus registros para uma posterior retomada desses conteúdos que são extremamente importantes, correto? Correto, com certeza, até porque nessa unidade curricular 1 a gente vai trabalhar até o final do semestre. Isso. Então a cada semaninha a gente vai trazendo aí algo diferenciado aí do mapa, né? Então é legal o diário de bordo. Sim, vamos utilizar muito o diário de bordo. Então os objetivos dessa TPC hoje são esses, ó: apresentar a dinâmica das atividades 1, dos componentes da unidade curricular 1, números também importam, e o outro é demonstrar como se dá a integração das unidades curriculares entre os componentes da unidade curricular 1, números também importam. Muito bem. Agora iremos para o nosso percurso da pauta, né? Aquele caminho desde o início até o final da nossa formação, né? O primeiro tópico, para relembrar o novo ensino médio. Ressaltando logo no início que é importante o acesso ao site do ensino médio para você ter acesso a esse mapa, né? Através do PDF para se apropriar dele, muito importante. Depois nós passaremos para o quadro integrador, né? E a abordagem de hoje será a atividade de número 1, né, dos componentes curriculares do 1 ao 5, né, o componente 1, que é a população em índice, o componente de número 2, reflexões sobre o poder do contrato social às redes, o componente 3, nós temos aí demografia, né, que é a investigação das populações humanas, o componente 4, que é o trabalho, política e o pensamento econômico, e para finalizar o componente 5, as mudanças sociais, demografia e trabalho. Depois nós vamos apresentar um vamos praticar, os desdobramentos que são muito importantes, principalmente dentro da unidade escolar, isso é muito importante. Nós vamos apresentar, né, Gisele, o Saiba Mais, também muito importante para aumentar o repertório dos professores, para um aprofundamento muito importante. Depois dúvidas e avaliações e as referências bibliográficas. Ok? Certinho. E agora, para relembrar um novo ensino médio, né, Gil? O que você tem para nós aí, Gil? Exatamente, pessoal. Então, vamos seguir, né, o percurso da pauta aí. E a gente vai começar aí com relembrando aí o novo ensino médio. A gente vai fazer uma retomada, como a gente sempre faz aqui nessa formação, né? Então, a gente está aqui na segunda série do ensino médio, que é onde começam a aparecer aí as unidades curriculares, né? Lembrando que na primeira série a gente já tem o itinerário formativo, porém só com os componentes do Inova.
Na segunda série começa a aparecer as unidades curriculares. Hoje eu queria fazer uma ressalva que a gente já vai atualizar nos slides da próxima ATPC, né? É que as escolas PEIs, Programas de Ensino Integral de 9 horas, além da unidade curricular 1 e da unidade curricular 2, lembrando que a 1 é semestral, né, o primeiro semestre, e a unidade curricular 2 é também semestral para o segundo semestre, elas têm também a UC7, a unidade curricular 7, que é anual, tá? Mas ela é somente as escolas PEI de 9 horas, tá? E aí, na terceira série, essas escolas PEIs também, além dessa o C3, o C4, o C5 e o C6, elas têm também anual a UC8, tá? Por conta aí do número de horas que os estudantes ficam na escola. Mas, né, focando aqui na nossa unidade curricular 1, números também importam. E a gente queria destacar que a gente está, então, na segunda série do ensino médio, no primeiro semestre, né, de 2022 aí que a gente vai tratar essa unidade curricular, ok? Lembrando que o aprofundamento de Ciências Humanas e Matemática, ele tem aí, é composto por 6 unidades curriculares que são desenvolvidas ao longo da segunda série e da terceira série do ensino médio, ok? No próximo slide, a gente mostra para vocês, então, a estrutura, né, geral, que a gente sempre também está trazendo, né? Então, a gente tem aí o mapa, né, quem divide multiplica. Esse mapa, ele é dividido aí, né, ele é composto por 6 unidades curriculares. Nós estamos nesse semestre na unidade curricular 1, números também importam. E a unidade curricular 1, ela é composta por 5 componentes, né? O Vanderlei leu para vocês, né, cada um desses componentes quando ele estava falando do percurso da pauta. Então, a gente tem o C1, C2, C3, C4, C5. E cada componente, por sua vez, é composto aí por 5 atividades. Hoje, o nosso foco vai ser a atividade 1 de cada um desses componentes, tá, pessoal? E aí eu queria destacar para vocês que cada componente, né, cada atividade, ela está interligada com a outra, né? Que aí a gente tem no quadro integrador. No próximo slide a gente consegue identificar bem isso, né? A primeira página aí sempre do nosso mapa, vem esse quadro integrador, né, com todos os componentes que a gente vai trabalhar, que estão cada um aí com uma cor diferenciada, né? Cada linha corresponde aí à atividade 1, à atividade 2, atividade 3, atividade 4, atividade 5 na horizontal. E na vertical a gente tem também aí uma integração desses componentes no próprio componente, certo? Não, a gente tem uma integração tanto na horizontal, entre os componentes, de acordo com a atividade, e a gente tem também uma integração na vertical, tá? Desses componentes. Hoje a gente vai focar principalmente nessa integração na horizontal, porque a gente vai trabalhar com todas as atividades 1 de cada um desses componentes, tá? Então, no próximo slide a gente consegue ver especificamente essa atividade 1 em cada um dos componentes, que eu vou ler para vocês agora em detalhes. Então, no componente 1, população e índice, a gente tem que a atividade 1, o objetivo aí é que os alunos interpretam e analisam população representada por meio de índice. No componente 2, reflexões sobre o poder do contrato social às redes sociais, eles apreciam e analisam questões sobre o poder a partir das teses contratualistas. No componente 3, demografia e investigação das populações humanas, eles discutem o conceito de demografia e os múltiplos campos de atuação. E o componente 4, trabalho, política e pensamento econômico, os estudantes analisam e elaboram reflexões sobre o seu entorno e sua realidade em diferentes perspectivas. E por fim, o componente 5, mudanças sociais, demografia e trabalho, os estudantes investigam as mudanças sociais como disparadoras dos movimentos sociais. Observem, professores, que as temáticas de cada componente, elas fazem sentido, né? A gente consegue aí interligar uma com a outra, certo, professor Vanderlei? Sim, há uma interdisciplinaridade, né? Elas conversam entre si, né? Exatamente, e é isso que a gente vai conseguir ver aí mais claramente hoje, né, com essas atividades que a gente vai trazer para vocês.
Então, só para vocês entenderem, acho que a gente já fez isso na semana passada, mas retomar, no próximo slide, a gente tem como, né, que está no mapa. Então, cada atividade, no caso aí, atividade 1, a estrutura geral é essa que vocês estão vendo aí. A gente vai ter sempre aí um momento de introdução, né, mais focada aí na sensibilização, na sondagem, como que a gente pode começar a abordagem da atividade com os nossos estudantes. Depois a gente tem um momento de desenvolvimento, que aí os estudantes vão realmente realizar aí a atividade na prática. E por fim, uma sistematização, que muitas vezes ela vai ser um produto final, alguma coisa que o estudante vai apresentar, né, para a sala de aula, tá? Além desses 3 momentos, cada atividade também é composta por alguns boxes, que a gente chama aqui, né? Isso. Então, em vermelhinho aí no desenho para vocês. Então, a gente tem sempre um box de Saiba Mais, que vai sempre auxiliar o professor, né, a aprofundar aquela temática, aquele conhecimento, aquela parte da atividade com os estudantes. O box de Olho na Integração, que ajuda o professor justamente a fazer essa integração da sua atividade, do seu componente, com a atividade de outro componente aí do mapa, né? Conversar, interligar aí com outro professor. E o box da avaliação, né? Orientando aí o professor como que ele pode realizar a avaliação daquela atividade com seus estudantes, ok? Ok. Então vamos começar, né, professor Vanderlei? Vamos lá pelo componente curricular 1, como eu já havia dito anteriormente, né, população e índices. Os objetos de conhecimento, né, que é muito importante ter clareza disso, né. Nesse caso da população e índices, são as funções, né, ou seja, gráficos relacionados aos dados demográficos, né, os índices de uma forma geral, taxas e coeficientes relativos às populações e indicadores socioeconômicos, extremamente importante. É muito importante lembrar aqui, professores, o seguinte, que esses objetos de conhecimento, eles referem-se a todo o percurso do componente curricular que ele vai ocorrer durante todo o semestre letivo, né, Gisele? Isso é muito importante. Isso, e aí, então não quer dizer que é só nessa atividade 1 que a gente vai trabalhar todos esses, é o semestre todo. Exatamente, ao longo de todo o semestre. Por exemplo, no próximo slide nós vamos observar aí a atividade de número 1, né? Então, a atividade de número 1, ela tem lá a introdução. E já aparece os eixos estruturantes ali, né? Ó. E esses eixos, eles são o de investigação científica e mediação e intervenção, o quê? Sociocultural, ok? Então, nessa introdução, a Gisele até fez uma observação importante. Prioriza-se uma sondagem, né, Gisele? Uma sondagem. Observa-se também que essa atividade destaca 2 eixos estruturantes. Muito bem, investigação científica e mediação e intervenção sociocultural. Depois tem os títulos. Você em números, né? Esse é um momento mais livre de troca entre os estudantes, que possibilita a integração, compartilhando alguns aspectos que os caracterizam por meio dos números. Espera-se que, ao apresentarem suas ideias, citem, por exemplo, a idade, o calçado, o vestuário, o RG, o CPF, o número da residência, a ordem na lista de chamada, o registro do RA, entre outros. E depois o segundo tema é a sociedade em números, né? A nossa sociedade, ela é composta também de muitos números, né? A ideia é instigá-los a pensar que números são fontes de dados ou valores estatísticos que indicam e quantificam características dele em relação à sociedade em que vivem, além de fomentar a reflexão sobre a percepção e reflexão do eu, do outro e o nós. Na introdução da atividade 1, do componente população e índice, conseguimos desenvolver a habilidade EMIF, né? MAT01, dos eixos estruturantes, que é investigar e analisar situações problema, identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes para uma dada situação, elaborando modelos para a sua representação. Extremamente importante isso, né? Aí, o próximo passo, após a introdução, né?
nós temos aí o sequenciamento do desenvolvimento, né? Como são as semanas 2 e 3, nós temos aí 4 aulas, né, Gisele? São 4 aulas. Nessas 4 aulas desse desenvolvimento, nós vamos destacar aí as habilidades que são envolvidas e aquilo que vai ser trabalhado, né? No primeiro tópico ali, nós temos o RA, o registro do aluno, né? Número que os caracteriza na escola, né? Depois disso, nós iremos destacar o quê? A coleta e análise de dados, onde nós temos aí colocando conhecimentos da estatística a serviço da tomada de decisões. Existe aí um box no Saiba Mais, pessoal, que explica em detalhes a questão do censo escolar, né, Gi? Que acontece periodicamente, né, num período de 10 anos, e que lá ele pode buscar uma fonte, né, para analisar os dados. E é muito relevante porque está acontecendo, né? Foi esse ano que eles retomaram, né, o censo. Então, essas informações também são extremamente relevantes e devem ser pesquisadas. Logo em seguida, nós temos aí síntese e soluções, né? Ou seja, você acaba, através dessas informações, fazendo uma síntese e propondo soluções, né? A questão dos eixos estruturantes entra aí a mediação e intervenção sociocultural, não é verdade? Então é interessante esse aspecto. Depois dessa análise, você, professor, poderia solicitar que cada grupo elabore uma síntese do que eles evidenciaram no conjunto de dados que analisaram e descrever algumas possibilidades de ações para obter melhores indicadores. É interessante isso. No desenvolvimento dessa atividade 1, População e Índices, conseguimos aprofundar as habilidades da formação geral básica, que é a M13 MAT 104, que é interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, né? A MAT 202, que é planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes e comunicar os resultados por meio de relatório, contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e das medidas de dispersão, ou seja, amplitude e desvio padrão, utilizando ou não recursos tecnológicos, ok? Muito bem. Existem mais 3 habilidades aí que estão envolvidas dos eixos estruturantes, tá? Essas habilidades são a MAT 03, que é selecionar e sistematizar com base em estudos ou pesquisas as informações sobre a contribuição da matemática na explicação de fenômenos da natureza científica, social, profissional, cultural, tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante a argumentação com o cuidado de citar fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de materiais de diferentes mídias, digo. A MAT 03 é identificar e explicar questões socioculturais e ambientais, aplicando conhecimentos e habilidades matemáticas para avaliar e tomar decisões em relação ao que foi observado. E, por fim, nós temos aí a MAT 10, que é avaliar como oportunidades, conhecimento e recursos relacionados à matemática podem ser utilizados na concretização de projetos pessoais produtivos, considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais. Muito bem. E agora, para finalizar, né, esse bloco com 3, tem a sistematização, né? Na sistematização, nós sugerimos, né, Gi, a atividade mão na massa, né? Então, nesse caso da sistematização, a semana 4, ela terá 2 aulas. Então, nós sugerimos aí, o mapa sugere a elaboração de um infográfico que ilustre a comparação e análise da série histórica dos últimos 3 anos dos indicadores da escola, com foco em apresentar os dados à comunidade escolar. Então, nós temos aí o infográfico, que é extremamente interessante, né? O que é esse infográfico, né? É uma coleção de imagens, gráficos e pequenos textos que fornece, né, uma visão ampla, geral, de fácil compreensão a respeito de um assunto.
Tem também um box que destaca isso lá no Saiba Mais. É importante acessar esse box. Na sistematização dessa atividade, conseguimos aprofundar a seguinte habilidade, que é a EM 13 MAT 406 da Formação Geral Básica, perdão. E é a seguinte: construir e interpretar tabelas e gráficos, frequências com bases em dados obtidos em pesquisas para mostrar estatísticas, incluindo ou não o uso de softwares que interrelacionam estatística, geometria e álgebra. Muito interessante. E tem aí mais uma habilidade dos eixos estruturantes, que é a EM/IF MAT 05, que é a seguinte: selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados à matemática para resolver problemas de natureza diversa, incluindo aqueles que permitam a produção de novos conhecimentos matemáticos, comunicando com precisão suas ações e reflexões relacionadas a constatações, interpretações e argumentos, bem como adequando-os às situações originais, correto? E agora nós vamos, né, Gisele, para C2, né, Gisele? Isso, componente 2 agora, professores. Para o componente 2, esse aí foi basicamente, aí puxou bastante para matemática, né, o componente 1, e o componente 2 a gente vai puxar um pouco aí para filosofia, sociologia, né? Reflexões sobre o poder do contrato social às redes, tá? O objeto de conhecimento que a gente vai trabalhar ao longo desse componente, né, em todo o semestre, é o Estado e as liberdades individuais, o mundo contemporâneo e as interpretações sobre as formas como os governos organizam as populações e as práticas relacionadas à saúde, natalidade e raças. Nessa primeira atividade 1 desse componente, a gente começa, né, com uma introdução, como todos os componentes, como todas as atividades. Vai precisar aí de 2 aulas, né? Próximo slide, por favor, produção. E nessa atividade 1, nessa introdução, a ideia também é sempre uma sondagem, né? E aqui no caso a sondagem é fazer com que os estudantes realizem uma tempestade de ideias, né? Então o professor pode perguntar, questionar os estudantes, né, com algumas perguntas como essa. Quais são as vantagens e desvantagens que você percebe no seu cotidiano de se viver em uma sociedade organizada? Né? E aí, à medida que os estudantes numa roda de conversa, né, vão falando o que eles acham, o que eles têm de ideia, né, em relação a isso, o professor pode até trazer uma situação hipotética, né? Imaginem que vocês, então, por diversos motivos, essa sala toda acabou caindo numa ilha deserta. Como é que vocês iam fazer para sobreviver ali, né? Teria que ter algumas regras, vocês iam criar algum líder para tentar resolver os conflitos, né? Como é que vocês iam agir? Será que a gente tinha que criar uma lei, enfim? Então, é uma situação hipotética para os estudantes pensarem se é importante realmente existir aí um contrato social, né, como existe aí nas nossas sociedades, certo? Então, essa é uma ideia de sensibilização que o professor já pode ir acompanhando aí o desenvolvimento do raciocínio, né, lógico, aí dos estudantes, tá bom? Como a outra atividade também, a gente tem aí a lupinha e o balãozinho, né, indicando aí indicativos da introdução. O que diz isso? Quer dizer que essa atividade 1, ela está focada em 2 eixos estruturantes: investigação científica e mediação e intervenção sociocultural. Vocês vão perceber que todas as atividades 1 aqui desse componente, dessa unidade curricular, perdão, ela está baseada aí nesses 2 eixos estruturantes, tá bom? A gente colocou aí também no slide o balãozinho, né, azul escuro e o balãozinho azul claro. O balãozinho azul escuro são todas as habilidades que existem no mapa aí desse componente relacionados à formação geral básica, que a gente está aprofundando aqui nessa atividade. E o balãozinho azul claro refere-se às habilidades do eixo estruturante, né, do itinerário formativo, enfim, que também a gente consegue desenvolver aí nessa formação, tá? Então, vamos ver aqui. Nessa introdução, né, dessa atividade que eu falei para vocês, então a gente tem aí a habilidade do eixo estruturante, que está no balão azul escuro, levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica,
política ou cultural em âmbito local, regional, nacional e ou global, contextualizando os conhecimentos em sua realidade local e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Já o balão azul claro, a gente está falando aí da formação geral básica, né? O que a gente vai aprofundar aí nessa atividade. No caso dessa aqui, que é a habilidade 106, utilizar as linguagens cartográficas, gráficas e iconográficas, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação, no caso aqui seria a comunicação, né? O foco, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, tá, pessoal? Então, após essa introdução, o que o professor pode fazer com os estudantes para desenvolver aí essa atividade 1? Então, no próximo slide, a gente tem aí o desenvolvimento. A ideia é que depois que os estudantes falarem, né, o que eles acham e tal, e pensarem nessa situação hipotética da ilha deserta, o professor trazer embasamento teórico para os estudantes, né, para ver se tudo que eles responderam na sensibilização se faz sentido depois. Então, aqui como sugestão no mapa, a gente sugere a reflexão sobre diferentes perspectivas sobre a vida em uma sociedade organizada, a partir da leitura de 2 textos, né, clássicos aí, do Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre a Origem da Desigualdade, então tem o link, tem o trecho do texto aí indicativo aí no mapa para vocês, e o do John Locke, né, Segundo Tratado sobre o Governo Civil, que também traz aí reflexões relacionadas à temática que a gente quer abordar com os estudantes. Fora esses textos, o professor pode, inclusive, também pedir para que os alunos analisem a capa de edição original do Leviatã, certo? Que também seria uma forma aí dos estudantes pensarem um pouquinho aí a respeito dessa ideia aí de viver em sociedade e tudo mais, tá? E, por fim, no desenvolvimento, ainda é sugerido que o estudante ele possa elaborar um mapa mental, né, respondendo a seguinte pergunta. Essa pergunta também é uma orientação, né, que fica a critério aí do professor, se quiser alterar e tal. Mas, por exemplo, a gente pode perguntar assim: a partir do estado de natureza e do contrato social proposto por Hobbes, Rousseau e Locke, como podemos imaginar a educação dos indivíduos para cada um dos filósofos pesquisados? Aí o professor pode jogar essa pergunta, né? E a partir aí da leitura dos textos e do que foi falado na sensibilização, os estudantes criarem um mapa mental, tá? Essa atividade também está linkada aí a algumas habilidades, não vou ler para vocês todas as habilidades, mas todas as habilidades estão aí no caderno, no mapa para vocês consultarem, tá bom? E, por fim, a gente tem aí a sensibilização, a sistematização, perdão, né? Que a gente pode aí sugerir para os estudantes elaborarem um pôster ou um panfleto para sintetizar, né, tudo que os alunos compreenderam relacionado aí ao poder político, tá bom? E a gente tem até uma figurinha indicativa disso. Agora nós temos também o componente 3, certo, professor Vanderlei? Certo, o componente 3 que fala sobre a demografia, né, investigação das populações humanas. Quais são os objetos de conhecimento, né, desse componente 3? O estudo de demografia, né, estrutura da população, composição por sexo, renda e idade, além de composição segundo o local de residência, rural ou urbana, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, olha a matemática aí, evolução e crescimento, transição demográfica e políticas públicas, né? População, meio ambiente e desenvolvimentos. Aí o processo ele se inicia, né? Através da introdução, nós temos ali novamente os eixos estruturantes, eles estão ligados aí às habilidades, né? A roda de conversa, muito importante para começar essa introdução, né, sobre conhecimentos demográficos, né? Então, o professor, para iniciar um diálogo com os estudantes, sugerimos uma sondagem sobre os conhecimentos prévios. Para isso, indicamos os questionamentos exemplificados a seguir que podem ser sistematizados na lousa. Então, uma sugestão, né? O que é demografia, qual a importância de se estudar as populações, né? De que maneira os estudos demográficos podem humanizar os números, né? O que é uma pirâmide etária e o que ela representa, né? O que é um censo demográfico, para que servem esses dados coletados, também muito interessante, né?
como se dá a formação acadêmica de um demógrafo, né? E outros questionamentos que julgar necessário, né? Também podemos utilizar aí os centros de estudos demográficos, né? Os órgãos de planejamentos nacionais, como o IBGE, né? Que já é de conhecimento de todos, o ENSE, né? Escola Nacional de Ciências Estatísticas, a ABEP, né? Associação Brasileira de Estudos Populacionais, né? Há uma indicação aqui muito importante, né, da retomada das respostas às questões dessa sondagem, né, propiciando um momento de resgate e reflexão do que foi escrito por eles, incentivando a reorganização das ideias, abrindo espaço para que o estudante compartilhe com a turma possíveis mudanças de percepções, né? Aquela roda de conversa sempre muito importante, né? Após esse momento de sondagem, né, e sensibilização, sugerimos a elaboração de uma produção textual, né, com o registro das percepções dos estudantes em relação ao componente. Essa produção textual será tomada ao final deste componente para que o estudante analise o que ele sabia ou imaginava acerca dos estudos demográficos no início dos estudos do componente, bem como o que ele aprendeu após este percurso de estudo. Esse registro final terá como uma de suas finalidades a autoavaliação, extremamente importante. Ao final, os estudantes devem se organizar para apresentar as respostas ao desafio proposto, ok? Vamos agora para o próximo slide, que é o slide deixa eu acertar aqui. Desenvolvimento. Isso, desenvolvimento, exatamente. Temos aqui a introdução, agora o desenvolvimento. O desenvolvimento, ele requer aí 2 semanas, são quatro aulas, e o que se propõe nesse desenvolvimento, né? A análise desses dados, né, do censo demográfico, né? O censo ou recenseamento brasileiro avalia sistematicamente os dados que são coletados. A cada início de década, né, a população brasileira passa pelo censo demográfico desde 1940. Nesta perspectiva, dialogue aí com os estudantes sobre a coleta do censo demográfico em diferentes períodos. Após esse momento, indicamos a atividade e estudo do censo, que recomenda uma análise dos seguintes aspectos: dos dados gerados a partir do censo demográfico, analisando os dados a fim de conhecer ou retomar. O ideal é que os estudantes tenham acesso a um computador para realizar essa atividade, vai facilitar bastante, né? Um outro aspecto importante nesse desenvolvimento da C3 é a análise do banco de dados, séries estatísticas e séries históricas, que tem por objetivo disseminar para um público diversificado, instituições governamentais, setor privado, área acadêmica, estudantes e ONGs, informações provenientes de dados oficiais oriundos de pesquisas do IBGE, em sua maior parte, e de outras fontes governamentais ordenadas segundo um intervalo de tempo, ok? Na sequência, a sugestão é que os estudantes sejam orientados quanto à questão da análise desses dados. Para isso, deixamos um exemplo. A turma decidiu por analisar a não presença de fogão nos domicílios brasileiros, ok? Com isso foram coletadas as informações, cerca de 2,37% da população brasileira não tinha fogão no ano de 2001. Já em 2015, esse número caiu para 1,16%. Partindo disso, os questionamentos seriam esses: quais motivos levaram à queda no índice que indica o aumento do número de fogões nas residências brasileiras? Isso significa que o brasileiro teve um aumento no que consideramos poder de compra? Justifique. Quais tipos de análises podem ser feitos a partir desse dado? Caso seja necessário, selecione os dados pensando na otimização do tempo. Um outro aspecto interessante aqui a ser abordado nesse momento do desenvolvimento, que é muito importante, é a roda de conversa, né? Essa roda de conversa, após essa apresentação e o exemplo de análise sugerido, organize os estudantes em grupo para que eles escolham um tema gerado pelas informações do banco de dados do IBGE, para que problematizem e proponham questões como mediador dessa discussão, derivada dos dados analisados por eles. Solicite também que, após essa análise, busquem responder
as seguintes questões. Se você fosse um agente do governo, quais seriam as suas propostas para a melhoria da qualidade de vida da população no tema ou aspecto analisado pelo grupo? Caso seja possível, proponha aos estudantes a redação de uma carta conjunta destinada ao poder público, apresentando o estudo realizado e propondo possíveis soluções. Ok? Após esse momento de protagonismo dos jovens, com análises feitas, proponha uma roda de diálogo, sugerindo aos estudantes um breve registro escrito de suas percepções do censo demográfico estudado e seus resultados, e solicite ainda que apresentem seus argumentos para as suas decisões como possíveis gestores para a melhoria da qualidade de vida da população. Ok? Então, nessa atividade, Demografia e Investigação das Populações, nós vemos aí o desenvolvimento das habilidades EM13-CHS 402, EMF-CHS 01, EMIF-CHS 02 e EMIF-CHS 03. E partindo aí para a sistematização, né, que é o produto final desse componente curricular, nós sugerimos o estudo do censo. Como fechamento da atividade, sugerimos a exposição desse resultado do estudo do censo, discuta com os estudantes a importância de entender os perfis das populações. IBGE Cidades, apresenta o IBGE Cidades disponível aí no site do IBGE, ok? E as habilidades envolvidas, né, seriam as habilidades EM13-CHS 205, 404 e, por fim, a habilidade EMIF-CG12, ok? Muito bem, agora nós vamos partindo aí para o próximo componente curricular. Qual que é esse? Agora é o componente 4, que a gente vai falar um pouquinho. Bem, Gisele. E ele trabalha aí sobre o trabalho, política e pensamento econômico, né? Os objetos de conhecimento desse componente aí é capitalismo e impactos socioeconômicos, trabalho, política e pensamento econômico e modos de produção, formas de trabalho e seus desdobramentos. Na introdução, pessoal, desse componente, a ideia também é uma sondagem, né, mas relacionada aí a uma roda de conversa, para conversar aí com os estudantes, aprofundando com eles os conceitos de globalização que já foram desenvolvidos na formação geral básica e que a gente vai aprofundar agora, certo? Então, a ideia é realizar aí uma análise reflexiva, né, com os estudantes, pedindo aí a argumentação deles, né, relacionadas aos impactos da tecnologia na estruturação da sociedade contemporânea e os seus múltiplos aspectos a partir dos desdobramentos convergentes e divergentes desse processo de globalização. O professor pode, inclusive, trazer aí no final uma sistematização em gráfico de pizza nessa parte aí de sondagem, tá, pessoal? O desenvolvimento dessa atividade, o professor ele pode trazer um vídeo, né, a partir do momento que ele fez aí uma sensibilização para saber, uma roda de conversa que os estudantes sabem ou não de globalização, traz um vídeo mostrando aí a globalização e a sua fragmentação. A gente tem a indicação aí do vídeo, no mapa também tem para vocês. E depois desse vídeo, pedir uma atividade em grupo textual, né, que os estudantes eles consigam responder alguma dessas questões. Que dialética podemos estabelecer entre o local e o global a partir do processo de globalização? Em sua localidade, é possível encontrarmos refugiados, migrantes ou imigrantes em condições dessas pessoas se encontram? Relate. E assim por diante. Aí tem várias questões relacionadas que podem orientar o professor. Na sistematização, a ideia é que o professor peça para os estudantes criar aí um mapa mental, físico ou digital, relacionado aí com esses questionamentos da globalização. Seguindo, pessoal, a gente tem aí o componente 5, que fala sobre mudanças sociais e demografias de trabalho. Os objetos de conhecimento deles são mudanças sociais e os impactos na dinâmica demográfica e no mundo de trabalho, na perspectiva sociológica, emprego, subemprego, desemprego, terceirização de trabalho, escravo, a transversalidade do trabalho nas relações do gênero, ético-raciais, deficiência e inclusão. Na atividade 1, né, de introdução aí desse componente, a gente destaca aí
uma sensibilização também, né? Pedindo aí para os estudantes pensar um pouquinho, né, sobre o tema mudanças sociais, né? E aí trazer, a partir da resposta dos estudantes, a definição aí do Anthony Giddens, né, sobre essa expressão de mudanças sociais do livro Sociologia, né? E a partir aí dessa sondagem, né, e do que os estudantes estão respondendo relacionado a isso, no desenvolvimento, aí o professor ele pode fazer uma dinâmica com os estudantes textual, né, como a gente apresentou aí no componente 4, pedindo para que eles leiam, né, e organizem aí 6 textos informativos explicativos sobre os indicadores, os índices e notícias, refletindo aí alguns cenários da sociedade brasileira sobre essa temática. A ideia é que os textos estejam desorganizados e que os próprios estudantes consigam organizar aí esses textos na ordem correta, tá? E por fim, na sistematização do componente 5, é importante que os estudantes, né, que o professor realize aí com os estudantes um debate para a elaboração aí de um documento geral da turma, com base em todas as reflexões sobre esse tema aí de mudanças sociais. Então, por exemplo, trazendo o documento, a importância dos cálculos dos indicadores de estatística, a mudanças, né, dos estados sociais não desejáveis rumo àqueles que se esperem em uma sociedade acolhedora para todos. Da mesma forma, apontar aí a necessidade de manutenção daquilo que está surtindo efeito esperado. Enfim, a ideia é que os estudantes produzam aí como um produto final, digamos assim, né, esse documento, tá? Sim. Vamos praticar então, pessoal? Agora, vamos entender, beleza, vocês explicaram pra gente, né, como é que funciona cada componente separadamente, mas como se dá a tal da integração, né, que traz no quadro integrador. Aqui, no próximo slide, a gente consegue ver, né, como é que se dá essa integração, e no mapa de vocês tem uns boxes de olho na integração que trazem justamente essa ideia. Então, por exemplo, a atividade 1 do componente 1, que o professor Vanderlei leu pra gente, ela dialoga diretamente com a atividade 1 desse componente 5 que eu acabei de ler para vocês, certo? Ele está falando de números na primeira atividade e aqui a gente relaciona os números na sociedade, né, em relação aí aos índices, tá, pessoal? Essa atividade 1 também lá de matemática, a gente consegue associar com o componente 3, que era a demografia, certo? Que a atividade também traz um pouco dessa leitura de dados, tá bom? Aí assim a gente consegue ver as outras interligações aqui. O componente 2 dialoga diretamente com o componente 5 e com o componente 4. O componente 3 dialoga com o componente 1 e com o componente 4. E assim por diante. No próximo slide, a gente tem um exemplo específico do que a gente gostaria de mostrar para vocês, que é esse quadro de integração aqui, ó. Nesse quadro, por exemplo, lá do mapa diz: o componente 1 e o componente 4 estão trabalhando com índices e com os programas desenvolvidos por governos em que se observa a importância dos números para que as pessoas façam valer direitos e respeitem deveres, exercendo a cidadania. Muitos programas do governo, por meio da política pública, são fomentados a partir da análise de índices, sendo esses movimentos desencadeadores ou desencadeados por mudanças sociais. É uma excelente oportunidade para os estudantes enxergarem a relação entre os números e a realidade das sociedades. Então, esse box, ele veio aí embutido no componente 5, na atividade 1, já mostrando, né, que dá para ser dialogada essa atividade com o componente 1 e com o componente 4, como está aí no esqueminha para vocês, tá? Exemplos de como vocês podem dialogar, né? É interessante que vocês conversem com os professores que estão dando aula desses outros componentes. O professor que está dando aula do componente 5, dialoga aí com o professor que está dando aula do componente 1 e do componente 4, para poder trabalhar de alguma forma integrada. A gente tem algumas sugestões aqui, por exemplo, pedir para os estudantes formarem pequenos grupos de trabalho e discutir quantos índices, coeficientes e taxas estão presentes na nossa vida cotidiana e de que forma afetam aí a sua vida, certo? Essa é uma opção. Existe na sua opção algum índice estatístico que seja mais importante na projeção do seu projeto de vida, né? Já jogando aí para a ideia de projeto de vida do estudante? Sim. Ou como esse índice pode afetar de forma boa ou ruim a sua escolha profissional? Um outro exemplo é pedir para os estudantes formarem também pequenos grupos de trabalho e discutir os índices, coeficientes e taxas, mas especificamente, por exemplo, vocês podem destacar o IDH, né, que foi objeto aí de estudo de um desses componentes na atividade 1,
perguntando aí para eles como que o IDH pode afetar, né, um norteador de políticas públicas ou melhoria de qualidade de ensino, saúde, renda e população, certo? Essas são sugestões, mas a ideia é que vocês, a partir desse box de integração, percebam, né, que tem aí uma certa integração com outros componentes e dialoguem aí com os professores para achar a melhor forma possível de realizar essa integração, ok? Por fim, pessoal, queria deixar aí para vocês o desdobramento, né? Então, aqui, a ideia do Quem Divide Multiplica é que vocês agora, nesses 45 minutos, discutam sobre as possíveis integrações entre os componentes e as eventuais adaptações, tá bom? Quando for necessário. A gente tem um Saiba Mais, né, com o site do Novo Ensino Médio. Sim. A avaliação, né, que vocês, se vocês quiserem responder alguma coisa aqui, Tudo e as bem, referências bibliográficas. Espero que vocês tenham gostado dessa formação. Na próxima semana a gente vai trazer aí exemplos com atividade 2, certo, professor Vanderlei? Certíssimo. Muito obrigado aí pela participação de todos e um ótimo trabalho, uma ótima semana de trabalho a todos. Tá certo, tchau, tchau. Tchau, tchau.